Você já usa o Canva há um tempo, mas sente que ainda falta aquele acabamento profissional nos seus conteúdos? Talvez o problema não seja o Canva, mas o jeito que você usa o Canva. Eu sou a Letícia Espínola, sou embaixadora do Canva e tô aqui no canal da Hotmart para te mostrar hacks de inteligência artificial, automação e design que a maioria das pessoas nem sabe que existe dentro da ferramenta. E fica comigo até o final desse vídeo que eu tenho uma surpresa incrível para você. Neste vídeo, a ideia não é te ensinar um design, e sim te mostrar recursos de inteligência artificial do Canva que vão te levar para um outro nível. A verdade é que a inteligência artificial não é mais um recurso opcional. Ela virou um elemento central em qualquer processo criativo. Seja você designer, criador de conteúdo, social media, empreendedor ou alguém que está só começando agora. E sabe por quê? Porque a inteligência artificial mudou a velocidade do mundo. Tudo que antes demorava horas, hoje leva segundos. E tudo que era antes feito só por profissionais especialistas, hoje qualquer pessoa consegue fazer com qualidade, desde que saiba usar as ferramentas corretas. Então, agora a gente vai explorar junto como essas ferramentas podem transformar a sua forma de trabalhar. Então agora, o que eu vou fazer? Aqui dentro do Canva, com a parte de modelo selecionado, eu vou procurar pela palavra-chave do que eu quero criar. Então, mentoria online. O Canva ele vai trazer para mim vários resultados sobre essa palavra-chave. Então agora eu vou escolher qual modelo me agrada mais para eu começar as edições e te mostrar as funções de inteligência artificial que a gente tem dentro da ferramenta. Eu gostei bastante dessa daqui, acho que tem sentido para o que eu vou criar. Eu vou clicar em personalizar modelo. Quando eu faço isso, o Canva ele vai abrir o nosso editor. E aqui dentro do editor já existem várias ferramentas de inteligência artificial que vão te ajudar na criação e eu vou te mostrar isso agora. A primeira coisa que eu vou começar fazendo aqui é alterando o conteúdo. Então eu vou mudar o conteúdo do post e vou inserir o meu conteúdo. Então a ideia aqui é que eu vou criar uma mentoria de finanças. Então eu vou mudar o meu título, vou colocar orçamento inteligente, que é o nome da minha mentoria. Vou diminuir um pouquinho o tamanho aqui, ó, para não ficar em cima da foto e posso posicionar um pouco mais pro lado, ó. Aí eu trago todo mundo aqui pro ladinho, tá vendo? Só que agora, o título da minha mentoria não tem coerência com a descrição, porque é outro assunto. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar o texto mágico do Canva, que é a inteligência artificial de textos que vai te ajudar. E eu vou pedir para ele escrever uma descrição sobre essa mentoria de forma persuasiva. Então eu vou selecionar esse texto aqui, vou clicar nesse lapisinho do texto mágico e vou clicar em transformar texto. Agora eu vou explicar isso para ele. Estou criando uma mentoria que se chama... Quando eu já tenho o nome real do meu produto, eu vou colocar sempre entre aspas, para ele entender que aquilo é real e que aquilo existe. Então, entre aspas, orçamento inteligente. Preciso que você escreva uma descrição sobre essa mentoria de forma persuasiva para que as pessoas queiram comprar meu produto. Então eu pedi para ele escrever algo persuasivo para que as pessoas saibam que elas vão aprender, para que elas tenham interesse em adquirir a minha mentoria. Porém, nesse design já tem uma quantidade de textos que está visualmente bonito. Então eu vou pedir para ele manter o mesmo número de caracteres. Dessa forma eu garanto que vai ficar equilibrado visualmente também. Mantenha o mesmo número de caracteres. Opa, que eu aumentei aqui. E vou dar um botãozinho roxo. E agora o texto mágico ele vai pensar através daquele comando que eu dei. Então, ó, ele já escreveu aqui, ó, pronto para transformar sua vida financeira? Com a minha mentoria você terá tudo o que precisa. Vamos criar juntos um plano sob medida de acordo com suas metas para que você conquiste confiança, clareza e escolha suas finanças. Se eu tiver gostado, vou clicar em substituir. Se eu quiser ver outras ideias, eu clico aqui, ó, em mais conteúdos semelhantes. E ele vai reescrever, ele vai colocar de uma outra forma. Então ele já coloca, ó, está pronta para transformar sua vida financeira? Minha mentoria é ideal para você. Vamos desenvolver juntas uma estratégia personalizada que reflita seus objetivos, trazendo mais clareza e confiança. Eu gostei mais dessa, porque ali a primeira, né, se a gente volta aqui, ela repete o nome da minha mentoria. E como o título já é o nome, né, orçamento inteligente, não ia ficar tão legal. Então eu vou aqui na segunda opção
e vou clicar em substituir. E olha só que legal, esse texto já veio aqui para dentro da caixa de texto que a gente tinha. Então eu vou diminuir um pouquinho o tamanho dele agora, ó. Posso abrir um pouco a caixa de texto aqui do ladinho, ó, tá vendo? Vou posicionar e eu posso fazer pequenos ajustes. Então, por exemplo, eu acho que fica mais interessante, ao invés de eu colocar minha mentoria ideal para você, eu posso colocar essa mentoria. Está pronta para transformar sua vida financeira? Essa mentoria é ideal para você. Posso selecionar a frase que eu quero também, ó, e colocar negrito, tá? Para trazer um destaque maior. Então eu consigo destacar mais. Então vamos desenvolver juntas uma estratégia. Pronto, achei que ficou legal. Vou subir um pouco esse botão. Eu posso agora selecionar todos os textos, ó. Tô segurando a tecla Shift, tá? E aumentar um pouquinho. Aqui do ladinho, ó, eu poderia colocar os benefícios da minha mentoria também. Mas eu achei aqui assim, tá legal. Como eu tô criando algo fictício, vou manter do jeito que tá. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou mudar essa imagem aqui. Por quê? Provavelmente você vai colocar uma foto sua, uma foto que remeta ao seu produto. No caso aqui, eu vou procurar uma outra imagem. Então eu vou vir aqui na parte de fotos. Eu vou procurar aqui, ó, mulher feliz. E o Canva vai trazer vários resultados para mim. Se eu quisesse, eu poderia vir aqui na mídia mágica e eu poderia criar uma imagem personalizada. Então eu posso escrever aqui, ó, mulher feliz em um ambiente moderno, por exemplo. Posso vir na parte de estilo, se eu quiser selecionar algum estilo. Se eu não selecionar nenhum, o Canva vai criar de acordo com o que ele acha que vai ficar bom. Então eu não vou selecionar nenhum estilo aqui. E o formato pode ser quadrado mesmo, né? Porque ela tá num formato mais quadrado aqui. Vou clicar em gerar imagens. E o Canva ele vai me gerar 4 imagens. Aqui dentro do Mídia Mágica, o que você consegue criar? Imagens personalizadas, elementos gráficos, vídeos e elementos 3D. Então aqui em cima, ó, você consegue ver essas categorias. Então você seleciona a categoria que você quer, dá o comando e aí você cria o que você quer. Se é um elemento, se é um vídeo, se é um 3D ou se é uma imagem. E pronto, ó, o Canva já me deu aqui 4 resultados. Então, se eu gostar de alguma imagem, eu clico nessa imagem, ó, e ela já vem para minha tela aqui e eu posso substituir. Mas eu vou utilizar uma foto que já tá aqui na biblioteca do Canva, que eu gostei bastante. Eu achei que faz muito sentido aqui pro meu produto, que é esta moça aqui, ó. Só que agora, o que acontece? O fundo dela tá cor de rosa. E eu não queria usar esse fundo, então o que a gente vai fazer? Com a imagem selecionada, eu vou clicar aqui, ó, em editar. E agora vai abrir o editor de fotos. Aqui no Estúdio Mágico tem várias ferramentas de inteligência artificial. Então tem o removedor de fundos, que ele iria remover esse fundo rosa e deixar apenas a nossa modelo. Tem o gerador de fundos, que é o que eu vou utilizar agora. A borracha mágica, que você consegue apagar objetos indesejados da sua foto. Então se tem alguma pessoa atrás e você não gostou, você quer remover, você vai utilizar a borracha mágica. Mas o foco agora é o gerador de fundos. Então eu vou clicar nele e eu vou dar um comando simples, tá? Crie um ambiente moderno de um escritório. E vou clicar em gerar. Por que eu gosto muito do gerador de fundos? Porque ele não muda a característica do objeto principal. Seja um produto, uma pessoa, ele mantém a característica original, ele não deforma o rosto. Então olha só que legal, ele me dá 4 opções aqui, ó, conforme eu vou clicando ele vai mudando, tá vendo, ó? E ele mantém ela do mesmo jeitinho, ele não modificou o rosto, não modificou o cabelo, não modificou nada. Eu achei que esse daqui ficou bem legal, né? Tô falando de orçamento inteligente, algo que remete a uma organização, então eu acho que tem sentido com o escritório, eu gostei bastante, mas se a gente perceber, o brilho dela, ó, ele não tá combinando com o fundo da nossa imagem. Então, ó, aqui, ó, nesse solzinho, eu posso ajustar a iluminação. E aí ele coloca aquela primeira pessoa, aquele produto dentro da imagem, como se ela tivesse tirado a foto naquele fundo mesmo. Então pode ser um ajuste de iluminação equilibrado ou um ajuste máximo, tá? Eu achei que nesse caso a iluminação máxima ficou bem legal, ele trouxe bem o tom do fundo da imagem, achei que ficou legal. Vou clicar pro ladinho de fora, ó, e pronto. Só que agora a gente tem um problema. Deixa eu apagar essa daqui, ó, que eu não vou usar, né? Eu vou colocar outra no lugar. Posso apagar o quadro também, se eu quiser, porque daí a gente pode arredondar os cantos da imagem. Ela tá muito na lateral, não vai ficar tão legal. Então o que eu vou fazer? Vou selecionar a imagem novamente, vou vir em editar e a gente vai usar uma outra ferramenta de inteligência artificial,
que é a captura mágica. A captura mágica, ela vai descolar a pessoa ou o objeto da foto e você vai poder reposicionar ela. A captura de texto é a mesma coisa, com texto, imagem a vídeo. Então agora você pode dar vida a uma imagem utilizando essa função. Edição mágica, você pode selecionar uma área da imagem e pedir para acrescentar algo nela. E expansão mágica, então você está com uma foto quadrada e você precisa colocar ela num formato de story vertical. Você pode usar a expansão mágica, então ele vai expandir essa imagem, criando essa imagem para que ela ocupe a tela inteira. Mas o nosso foco agora é a captura mágica. Selecionei aqui a captura mágica, ele vai identificar os objetos, tá vendo? Ó, já identificou a nossa moça aqui, ó. Cliquei nela e vou selecionar o dedo dela também. Vou clicar em capturar e ele vai simplesmente descolar a nossa modelo da foto e eu vou poder reposicionar ela, ó. Já descolou e olha só que legal. Agora eu posso trazer ela mais para o canto, se eu quisesse escrever um texto aqui, posso deixar ela mais para o meio, que é exatamente o que eu queria. Então eu vou deixar ela mais centralizada aqui, ó. E vou cortar um pouquinho essa imagem. Corto aqui para a imagem ficar mais quadrada. Agora, vou selecionar os dois, tá? Ó. Então, a foto de fundo, tecla Shift, vou diminuir um pouquinho o tamanho e vou posicionar aqui em cima, aonde era a nossa foto original, tá vendo? Ó? Então, posicionei aqui, posso trazer ela um pouco mais para o lado e vou arredondar os cantos da imagem. Então, seleciono a imagem de fundo, venho aqui no arredondamento dos cantos e arredondo. Agora, eu posso selecionar o fundo, selecionar a nossa modelo e agrupar. Então, olha só que legal, já deu uma outra cara para o nosso post, né? E a gente já utilizou 3 ferramentas de inteligência artificial aqui. Texto mágico, gerador de fundos, captura mágica e mostrei também sobre a mídia mágica. Agora, a gente vai mudar as cores desse post, tá? Então, vou selecionar o fundo, vou vir aqui ó, na parte de design, na parte de estilos, e aqui eu tenho combinações de paleta de cores, fontes, e eu posso utilizar isso nos meus designs. Como as fontes eu achei que elas ficaram legais, eu vou utilizar apenas a opção de paleta de cores. Vou clicar em ver tudo, e como a gente está falando de orçamento, eu acho que é interessante usar paletas que tenham tons de verde, né, para lembrar de algo positivo. Então você vai ficar no verde, você tá ali fazendo seu orçamento certinho. Então eu posso clicar, ó, e conforme eu vou clicando, ele vai fazendo essa mudança para mim. Conforme eu vou clicando nas paletas, ele vai combinando as cores que existem dentro dela. Eu gostei muito dessa daqui, ó, que tem vários tons de verde, ó. Achei que assim ficou bem legal, ó. Gostei desse jeito, ficou bem bonito. E aqui ele acabou não mudando a cor, mas não tem problema, a gente pode fazer isso manual. Então seleciona aqui o quadrinho e a gente muda a cor, pode pôr um verde mais escuro também. Show! Mas será que essa arte tá bonita? Será que ela tá legal? Como que eu vou saber? Agora, dentro do Canva, tem esta função aqui, ó. Pede pro Canva. É o seu assistente, é a pessoa que vai te ajudar a criar posts bonitos. Então eu vou clicar aqui, ó, em Pede pro Canva e eu realmente vou conversar com esse assistente. Eu vou perguntar, você acha que esse design está legal? E vou enviar. E agora, o que ele vai fazer? Ele vai pegar toda a inteligência artificial dele, vai analisar esse design com todos os princípios de design e ele vai te falar, tá legal, não tá, muda isso, muda aquilo. Então eu perguntei de forma ampla, né? Eu poderia perguntar especificamente da cor, poderia perguntar do texto, mas eu quis perguntar de forma ampla porque teoricamente eu acabei. E aí ele vai falar, ó, a imagem da mulher no topo tá bem clara, dá um ar acolhedor a tema financeiro. O conjunto está bem alinhado no geral, mas os círculos espalhados criam um ritmo um pouco forte e chamam a atenção para partes importantes do texto. A base está boa, só falta deixar a leitura respirar um pouco mais. E agora eu posso perguntar, o que eu devo mudar então? Vamos colocar aqui. Realmente eu vou fazendo como se fosse um bate-papo. Posso posicionar os elementos mais para cima, um pouquinho mais para baixo aqui, para não tirar tanto foco. E aqui, ó, ele tá pensando para ele me responder. Então eu realmente vou conversando com a inteligência artificial para ir fazendo esses pequenos ajustes, tá? Então aqui ele voltou a falar, ele disse que o bloco verde escuro deixa o texto difícil de enxergar. Então o que eu posso fazer? Posso vir aqui, ó, seleciono esse texto, esse bloco, né? Clico na cor e agora o que eu vou fazer? Na roda das cores vou deixar um tom mais clarinho, ó, para ficar mais leve, para não ficar tão pesadão, tá vendo? Pronto.
Posso vir aqui nos comentários aqui em cima e posso dar como concluído se eu quiser, quer ver, ó? Aqui, ó. E aí, já tá tudo certo. Então eu posso ir criando essa conversa com o Pergunte pro Canva, que eu acho que fica bem legal. E aqui, já mostrei algumas funções de inteligência artificial. Agora, a gente vai para a parte específica do Canva IA, que é lá na nossa página inicial. Então, aqui na página inicial do Canva, ó, quando a gente entra, a gente estava com a parte de modelos selecionadas, né? Agora a gente vai para a parte do Canva IA. E aqui tem muitas coisas para eu te mostrar. Vou apagar essa mentoria online, tá? E olha só, a gente tem a opção de design, imagem, doc, programação e vídeo. Então, vou selecionar a parte de design. O que ele vai fazer? Ele vai criar um design base para você não precisar começar do zero. Então vamos imaginar que você entrou ali na parte de modelos do Canva e não achou nenhum modelo que te agradasse. Você pode pedir um comando específico para o Canva criar um modelo para você. Então eu vou fazer exatamente isso, ó. Crie um design de uma mentoria online que se chama, novamente entre aspas, orçamento inteligente. Vou dar um comando básico, tá? Vou clicar aqui em enviar, ele vai abrir uma conversa aqui e ele vai me entregar alguns modelos de design. Ele até fala aqui, ó, para que eu comece, você quer qual tipo de design? Então, vou colocar que pode ser um post para Instagram. Eu poderia já ser mais específica no comando, falar, cria um post, cria uma apresentação, cria um story. Então, eu posso pedir o que eu quiser e ele vai me dar um design base. E aí, eu posso editar esse design depois. Então, eu nem preciso pegar um design pronto da biblioteca, não preciso começar do zero e eu posso pegar um design que a inteligência artificial criou para mim. Então, olha só, nesse caso, ele me deu esses 4 modelos aqui, ó. Eu poderia escolher um desses. Ah, não gostei, eu quero em tons de verde. Eu posso falar assim, legal, mas você pode criar usando tons de verde? E envio. Então aqui também é uma conversa, você vai fazendo esses ajustes com a inteligência artificial e ela vai te entregando os resultados de forma mais assertiva. E aí ele tá criando, né, ele tá pensando nos elementos que ele vai utilizar de acordo com a descrição que você deu e quanto mais detalhes você der, melhor vai ser o resultado. Eu dei um comando básico, tá? Mas quanto melhor for a descrição, quanto mais detalhado for, fica melhor. Então, ó, ele já me deu aqui algumas opções também. Eu poderia simplesmente clicar em uma delas e editar. Então, eu posso usar aqui, ó, clicar em usar no editor do Canva. Posso mudar a fonte, posso mudar as cores, posso mudar a foto. É só um design base mesmo. Então, essa é a parte de design aqui do Canva IA. Saindo da parte de design, a gente tem a imagem, que é o nosso Dream Lab. Então, aqui dentro do Dream Lab, eu posso pedir para ele criar as imagens também, igual a gente fez com mídia mágica, mas aqui é específico só para imagens. Então, aqui você não vai criar vídeos, elementos 3D. Então, eu posso pedir também, crie uma imagem de uma mulher feliz em um escritório moderno. Posso selecionar o estilo, então se eu quero algo inteligente, um conceito de filme, se eu quero no retrato, então vamos selecionar retrato. Vou selecionar a proporção, então aqui de um post retrato, tá? E vou enviar. E o Canva, ele vai me trazer aqui embaixo, ó, ele sempre vai me mostrar o comando que eu dei, o estilo que eu escolhi e a proporção. E olha só que legal, gostei bastante, fica bem realista, ó. Essa daqui ficou bem bonita também. O que eu poderia fazer? Clico nela, tá? Poderia pedir para criar um cartaz, criar um post de Instagram. Ele me mostra o comando aqui. Se eu tenho o Canva Pro, eu posso aumentar a resolução dessa imagem para ela ficar melhor ainda. Ou se eu quiser fazer algum ajuste nessa imagem específico, eu acrescento esse ajuste aqui. Posso abrir ela no editor ou se eu simplesmente quiser, eu posso baixar essa imagem. Então o Dream Lab também, ele é sensacional para você tirar aquelas imagens que tá na sua cabeça e você dar vida a elas. Saindo da parte de imagens, gosto muito do Canva Doc, então ele cria um documento organizado para você. Então vamos imaginar aqui que eu estou fazendo a minha mentoria online de orçamento inteligente, só que eu preciso criar um cronograma para essa mentoria para disponibilizar para os meus futuros alunos. Então eu vou falar aqui, ó, estou criando uma mentoria online que se chama, novamente, entre aspas, orçamento inteligente. Preciso que você crie um cronograma para eu disponibilizar
disponibilizar aos meus alunos. E envio. Ele vai abrir a conversa, assim como ele abre também na hora que a gente vai criar um design. E agora ele vai trazer um documento organizado sobre esse comando que eu pedi. No caso, um cronograma. Eu não tô falando que você vai utilizar esse cronograma à risca do jeito que ele escreveu, mas isso já te dá um norte. E olha só que legal. Ele já criou aqui, ó, eu vou dar um clique, ele me mostra aqui na minha lateral, né, para eu ver. Então, orçamento inteligente, cronograma da mentoria online. Este cronograma detalha as etapas, datas e atividades da nossa mentoria. E aqui ele vai me dando, ó, semana 1, data, semana e data de início, tema, diagnóstico financeiro, atividades principais, questionário inicial. Então eu consigo ter uma base de um cronograma e eu posso mudar isso também de acordo com o que eu imaginei. Eu poderia ser mais detalhista na hora que eu fosse dar esse comando. Ó, na semana 1 eu pensei em ensinar isso, isso e isso. Na semana 2, isso, isso e isso. Se eu já coloco as datas também, ele já vai me entregar isso de forma organizada com as datas. Então você entende que você não precisa mais abrir um documento do zero e você estruturar esse cronograma. Você pode fazer isso com a inteligência artificial do Canva. E aqui, ó, ele até dá outros motivos, né? O que você vai esperar dessa mentoria, um resumo sobre a mentoria. Lembrando que os comandos que eu tô dando aqui são totalmente genéricos, tá? Quando você colocar sobre o seu produto, a veracidade do seu produto, ele vai trazer de forma mais organizada e vai ficar muito melhor. Mas olha só que incrível, você não precisa mais perder tempo. Com um comando você cria um cronograma, né? No meu caso, um cronograma completo em segundos. Poderia usar no editor, ele vai abrir um doc, né, desse cronograma, e aí eu poderia editar, como eu falei, mudar os textos, mudar as datas e fazer todos os ajustes necessários, tá? Então eu acho isso sensacional. E o mais legal é que isso fica salvo aqui, ó. Então quando eu clico no Canva IA, por exemplo, e eu tô com o doc selecionado, ó, ele me mostra aqui os chats recentes. Então eu posso conversar também para fazer mudanças. Então, nossa, lembrei de uma coisa muito importante que eu não inseri. Eu venho aqui e eu passo essa mensagem para ele e ele vai arrumar no meu cronograma. Saindo da parte de docs, vem a parte do Canva Programação. E aqui é onde você cria um aplicativo sem precisar digitar uma linha de código. Então, ó, aqui quando você rola a tela para baixo, ele já mostra algumas programações que você pode fazer com a inteligência artificial. Criar uma calculadora de preços interativas, um jogo de flashcards, um cartão de aniversário, um jogo 3D. Só que no meu caso, eu tô fazendo uma mentoria, né? Então o que eu vou pedir? Para eu entregar, junto com o meu produto de mentoria sobre orçamento inteligente, eu vou pedir para ele criar um planner financeiro aonde o meu cliente consiga colocar todos os ganhos que ele teve, todas as despesas, todos os gastos do mês e que no final ele mostre um resumo para mim daquilo, se eu fiquei com um saldo positivo ou negativo no mês. Então vai ser uma ideia bem simples que eu vou dar aqui, ó. Crie um planner financeiro chamado, vou colocar o nome do meu produto para reforçar, orçamento inteligente. Inteligente. Esse planner precisa ter uma parte para colocar os gastos não, né? Os ganhos, as despesas e no final quero que ele me mostre... tem as contas fixas também, né? Então, os ganhos, as despesas, as contas fixas. E no final, quero que ele me mostre um balanço se o meu mês foi positivo ou negativo. Dei um comando bem simples, tá? E agora, o que vai acontecer? Seu computador não está sendo hackeado. Fique tranquilo, fique tranquila. Ele simplesmente vai pegar esse comando que eu dei e ele vai começar a gerar um código, ele vai começar a escrever um código para ele criar
esse aplicativo. Então, isso que a gente está fazendo agora é algo que as pessoas nunca tinham imaginado que seria possível se você não contratasse uma pessoa especialista nisso, se você não contratasse alguma ferramenta profissional que você pudesse fazer isso. Hoje, com um comando, sem digitar linha de código, a gente consegue criar de forma muito profissional. E olha só, o Canva tá criando aí, colocando todos os nossos códigos e você vai ver o resultado final, que legal que fica. Pronto, olha só que legal, né? Então ele colocou aqui o nome, né, que eu tinha pedido, ganhos, despesas e contas fixas. Então aqui eu posso testar se isso realmente está funcionando. Então eu posso colocar aqui, descrição, salário, valor, vamos colocar 10 mil de salário. Adicionar ganho. Aí eu vou vir aqui na despesa, vou colocar, por exemplo, supermercado. Gastei R$600 de supermercado. Contas fixas, vou colocar aqui, conta de luz. R$150. Adicionar conta fixa. E olha só que legal, aqui embaixo ele me mostra o balanço mensal, então eu tive um mês positivo. Eu posso ir colocando outros gastos também, então gasolina, R$200, adicionar despesa, conta de água, R$80, adicionar conta fixa. Então eu vou fazendo isso e eu vou tendo esse balanço. Se eu quiser fazer algum ajuste de cor, eu poderia vir aqui e falar, legal, mas altere a cor branca para cor verde. Então eu posso fazendo esses ajustes. Se eu gostei dessa forma, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, em usar um design, tá? Eu posso usar ele no formato de website dentro do Canva, de apresentação, de doc, de quadro branco. O ideal é o de website, porque você pode colocar no seu domínio.com.br. Então, por exemplo, leticiaspinola.com.br, e eu posso disponibilizar isso para os meus alunos que vão entrar dentro da mentoria, eles vão acessar e eles vão conseguir ter esse controle também. Então eu posso dar isso como um bônus, posso publicar, posso utilizar a planilha do Canva para anotar esses dados também. Então é bem completo, eu acho muito legal. Poderia colocar aqui outra descrição, né? Então, presente de Natal, ganhei um presente de Natal no valor de R$800. Adiciono o ganho aqui e ele vai me mostrando todo esse balanço. Poderia pedir para ele arrumar, colocar de forma detalhada quanto que eu gastei, quanto que entrou, qual que é o valor das contas fixas. Então, todos esses ajustes eu vou fazendo aqui na descrição. E olha só que incrível, né? Em poucos minutos você criou um aplicativo diferente que vai salvar a vida aí do seu cliente, né? Nesse caso fictício de uma mentoria, mas pensa no seu negócio, o que você poderia fazer para entregar. E da mesma forma que funciona com o Doc, quando a gente está com o Canva selecionado na parte de programação, ele fica salvo aqui, ó, de formas recentes. Então, passou 2, 3, 4 dias e eu pensei em algo que eu poderia acrescentar. Eu posso voltar aqui nesse chat e posso pedir para ele fazer os ajustes, né? Ele até me mostra quando eu tô aqui em cima, ó, versão 1. Porque se eu pedir para ele fazer qualquer mudança, ele vai fazer a versão 2, versão 3, versão 4. Então você consegue ir ajustando até que você tenha um resultado perfeito. E eu espero que você tenha gostado de todas essas atualizações de inteligência artificial que eu te trouxe aqui nesse vídeo. E eu tenho certeza que agora isso vai facilitar muito a sua vida na hora que você estiver criando. É isso! Hoje você viu como o Canva vai muito além de criar posts bonitos. A inteligência artificial está em tudo, nos textos, nos vídeos, nas imagens, nos elementos. E quando você aprende a usar esses recursos de forma estratégica, a sua produção de conteúdo muda completamente. Gostou do que viu aqui? Para te ajudar, agora você tem a chance de ganhar 6 meses de Canva Pro, a versão paga da nossa ferramenta. Aqui na descrição a gente vai deixar o link para você descobrir como desbloquear esse benefício. Mas é por tempo limitado, hein? Então corre! Se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Bora fazer bonito com o Canva? Tchau!